Navegar para cima. Sexta-feira, 30 de maio de 2025. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Live Expresso, um podcast criado para trazer até você notícias e análises de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo e que você precisa saber. No nosso programa de hoje, nós vamos trazer até os nossos espectadores um assunto que está em evidência para fechar esta semana turbulenta que atravessa o Brasil. Ontem nós falávamos no nosso programa, ou pelo menos tentávamos falar, e eu até já peço desculpas para os nossos espectadores que assistiram o podcast ontem. Nós tivemos algumas intercorrências na gravação, alguns cortes inesperados por conta de problemas no programa de gravar, e eu espero que esses problemas sejam resolvidos a partir desta gravação seguinte. Então eu peço desculpas por isso. Mas ontem nós falávamos sobre a confusão que o governo federal criou ao tentar aumentar as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Nesta sexta-feira, dia 30, o governo foi inundado com mais um problema, mais uma crise. Mas era uma crise que já estava esperada. Na verdade, é uma crise que vem ocorrendo mês a mês, se acentuando cada vez mais, e apesar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentar e da sua equipe de comunicação tentar, ato falho, eles estão falhando em entregar uma melhor imagem do próprio governo. O resultado disso é que a pesquisa Atlas Intel, publicada nesta sexta-feira, revela que 53% das pessoas consideram o governo federal péssimo ou ruim. A avaliação do presidente Lula é a pior da série histórica de avaliações de um presidente do Brasil. E ela vem crescendo para pior mês a mês, não de hoje. Em março, o governo teve uma leve queda na impopularidade, mas continuou impopular. Em abril ela voltou a crescer de novo e agora em maio, na primeira pesquisa publicada após o escândalo do INSS, nós vemos que o governo está cada vez mais mal avaliado. 45% dos entrevistados acham que o governo está bom ou regular. Só que 53% está no péssimo ou ruim. Essas pessoas estão erradas? Não. A percepção que a maioria das pessoas entrevistadas, foram ouvidas 4.399 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio pela Atlas Intel para corroborar essa pesquisa, que tem um índice de confiança de 95% e margem de erro de 1% para mais ou para menos. Ou seja, se 10 pesquisas semelhantes forem realizadas, 9 vão trazer um resultado bem similar a esse, dizendo que de 52% a 54% das pessoas consideram o governo Lula péssimo ou ruim. Se a gente estender isso para o país inteiro, eu acho que essa percepção vai ser um pouquinho maior do que 54% da população. Nós estamos assistindo um governo apático, que gasta muito, gasta mal, não tem uma comunicação adequada, não consegue vender o seu peixe, vamos dizer assim. E com isso, corre-se o risco de ser um governo de uma gestão só. Lula da Silva, que venceu as eleições pela primeira vez na história em 2002, governou o país de 2003 a 2010 em 2 mandatos, em outro tempo. Ele fez a sua sucessora, Dilma Rousseff, que ficou no cargo até 2016, quando foi cassada por ingerência no governo, que entrou numa crise cada vez pior, bem similar ao que está acontecendo agora. Nós vamos lembrar que o governo Dilma ele vai de 2011 a 2014,
ela quase perde as eleições, ganha por muito pouco, o que fortalece o início de uma grande polarização no Brasil, que termina em 2018 mais acentuada com a chegada de Bolsonaro. Em 2015, o governo Dilma entra numa crise profunda economicamente falando, e em 2016 são reveladas as famosas pedaladas fiscais de Dilma, que culminam no impeachment dela em agosto daquele ano, tendo ela sido substituída pelo seu vice-presidente, Michel Temer, que foi quem começou a tirar o país do atoleiro que Dilma o colocou. O governo Lula III é uma mistura em todos os sentidos do que Dilma II foi. É um governo que gastou muito, gastou mal, aplicou nas áreas erradas, apostou no errado e insistiu no erro, mesmo sendo alertado por todos os lados que estava errado. A presidente Dilma Rousseff teve um defeito. Ela não ouviu o Congresso Nacional quando o Congresso tentava articular e conversar com ela. O resultado foi que, quando o presidente da casa perdeu a paciência, ele abriu a gaveta, retirou qualquer processo de impeachment que tinha lá registrado e acatou o pedido, que terminou no afastamento da presidente. A diferença dela para Lula agora é que talvez o Hugo Mota é um pouco mais paciente que Eduardo Cunha. Mas isso não quer dizer que a qualquer momento, depende de como as coisas ficarem, Lula não possa sofrer um processo de impeachment. Nós vamos salientar que o governo não tem uma base sólida no Congresso. O governo não conseguiu formar uma base. Ele tem muitos ministérios distribuídos, vários partidos que o integram, tanto de centro quanto de esquerda, mas ele não tem uma base para chamar de sua. Na hora de votar, geralmente o centro, ou o centrão, como é chamado, costuma votar mais com a direita do que com a esquerda. Depende do projeto em questão. Então, Lula não está numa situação das mais confortáveis. Apesar de ontem ter sido publicado um dado bom para o governo, que se refere ao desemprego no Brasil, que está em 6,6%, numa taxa menor do que aquilo que esperava-se, né? E apesar também de hoje ter sido publicado um outro dado importante, que é o crescimento do PIB, a economia brasileira cresceu nos 4 primeiros meses desse ano de 2025 1,4%, puxada pelo agronegócio, que está fazendo bons negócios, apesar da gripe viária, né, da gripe aviária, desculpa, que deu uma chapuletada nas coisas aí, tá sacolejando as coisas, impedindo exportação, etc e tal. Mas apesar dos esforços do governo para criar uma crise econômica que se arraste por todas as esferas, o país tem sobrevivido a Lula. A pergunta é, por quanto tempo? Quanto tempo a indústria vai aguentar o tranco que o governo está pondo? É uma questão que se coloca e que a gente, quando analisa o governo, a gente preocupado, a gente também se faz essa mesma pergunta. Analistas de economia com quem o Expresso 365 tem conversado nas últimas semanas, jornalistas de política e economia, de outros veículos, pessoas ligadas a empresas de consultoria, analistas de bancos privados, todos são unânimes ao afirmar que 3 pontos são essenciais e que vão acontecer ou podem acontecer se nada mudar no governo nas próximas semanas. O primeiro ponto é uma ruptura econômica drástica, como nunca antes aconteceu no país e como eu já disse ontem que poderia acontecer. O famoso shutdown da máquina pública. Tudo parando porque não tem dinheiro para a gente tocar o país. O segundo ponto que pode acontecer é que essa crise econômica sem precedentes leve não apenas à queda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas à queda do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia sofrer aí um processo de impeachment
A gente não sabe qual é o tamanho da força política que Lula teria para barrar qualquer eventual denúncia por irresponsabilidade. Ou melhor dizendo, por responsabilidade fiscal. Uma outra temática que a gente observa com cautela é que a situação só não é pior por conta dos índices, como eu disse, do agro, que estão sustentando o país, e de outros índices que estão mantendo a indústria privada aquecida. Só que o terceiro ponto desta via perigosa é que em algum momento a alta na taxa dos juros, 14,75%, a alta na inflação, que está crescendo mês a mês, e que pode fechar o ano a 6%. Não está errado esse número, não. 6%. E o possível aumento do IOF, que pode encarecer o crédito no Brasil 40% mais, esses fatores todos podem jogar por terra o crescimento do PIB e o equilíbrio das empresas, criando uma bomba não só no fiscal do governo, mas dentro das empresas, revertendo a situação favorável econômica hoje, porque a economia está estável, mas ela pode estagnar, pode piorar. Nós temos 39 milhões e 600 mil pessoas com emprego de carteira assinada hoje, só que esses números podem cair de uma hora para outra, reflexo das políticas econômicas desastrosas de Lula da Silva, do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de todo o contexto que vem com tudo isso. É claro que, assim, a culpa disso tudo não é só do Haddad. A gente precisa fazer, como se diz, né, popularmente, dar a César o que é de César. Haddad não faz a economia do governo sozinho. Muito disso vem das áreas que acham que podem gastar e promover a torto direito questões sociais que precisam, claro, é importante a gente ter um desenvolvimento social no país, mas é importante ter esse desenvolvimento com equilíbrio e responsabilidade. Não dá para sair dando benefício social para todo mundo de qualquer jeito, é preciso avaliar isso certinho. E mais um fator que vai contribuir para essa crise econômica do governo federal piorar é o tal da devolução dos quase 8 bilhões de reais de valores desviados de aposentados e pensionistas do INSS. Então o Brasil tem uma bomba fiscal atômica prestes a estourar, que está deteriorando pedaço a pedaço a cada dia. Quando vai ter a grande explosão, o Big Bang da economia brasileira, não sabemos. Só sabemos que vai ter. O que Lula pode fazer? Muito pouco, mas pode. Gastar menos, cortar de verdade os gastos e não criar novos impostos. Criar mecanismos que controlem os gastos do governo. Cumprir o arcabouço fiscal. Se o Haddad não conseguir fazer tudo isso, como eu escrevi num artigo que publiquei hoje no Expresso 365 e que também vai ser republicado no próximo domingo na nossa revista semanal, na coluna Liberdade de Opinião, Lula tem uma alternativa. Chama o Meirelles. Talvez a única pessoa que possa encontrar uma saída para essa catástrofe seria o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda no governo Michel Temer e que a duras penas arrumou o Brasil. Fez muito pelo país em 2 anos e meio, estando na pasta. Será que Meirelles daria jeito no famigerado governo Lula, no impopular governo Lula? Talvez. É preciso chamá-lo e entender as necessidades. Meirelles tem boa articulação com o mercado, entende muito de mercado, gostem do Meirelles ou não, é uma pessoa que tem uma visão de economia muito ampla e muito necessária para o que nós estamos prestes a enfrentar. Só nos resta aguardar. Estamos caminhando para o final de semana e espera-se que sábado e domingo não venham notícias bizarras e absurdas do governo, mas esperar isso é um pouquinho demais.
porque o governo sempre dá um jeitinho de fazer alguma loucura, então vamos esperar que na segunda-feira mais desdobramentos comecem a surgir aí e que no final de semana a gente possa trazer podcasts que não falem tanto de economia, para não ficar tão chato e pesado, sempre a mesma coisa. Mas é um assunto que a gente precisa falar, precisamos explicar, até para as pessoas entenderem o que está de fato acontecendo com o nosso país, o que não é uma coisa fácil de entender e, ao mesmo tempo, é uma coisa necessária de se entender. Nós vivemos no Brasil e precisamos entender como é que o país funciona. E no sentido também de entender, para encerrar, eu deixo uma breve reflexão. Se nós fôssemos um país parlamentarista e Lula ou Haddad fossem o primeiro-ministro, estaria fácil resolver a questão. Era só demovê-los do cargo e partir para um novo governo. Tem gente que pode pensar que seria uma decisão drástica, mas o parlamentarismo nos dá essa prerrogativa de mudança quando algo não está legal. Porque também não dá para a gente ficar sentado assistindo o país deteriorar-se e a situação piorar cada vez mais, sabendo que em algum momento, entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro de 2026, se nada mudar, agora, ontem, nós vamos ter uma paralisação de máquina pública, falta de recursos para honrar com os compromissos do governo, para pagar salários de aposentados e pensionistas e tudo mais. E uma última breaking news, que vai no caminho de tudo isso que eu estou dizendo, é que uma das mais importantes agências econômicas do mundo acabou na tarde desta sexta-feira de baixar a nota de risco do Brasil por conta de acreditar que, pelo formato que o país está passando neste momento, o país não tem capacidade de pagar as suas dívidas. É isso, senhoras e senhores. Bom, já pedindo desculpas a vocês por qualquer interrupção ou volume do celular falando na nossa gravação, nós encerramos assim o nosso podcast. Este foi o nosso Live Expresso desta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Eu volto na nossa próxima edição para trazer mais um tema a ser analisado amanhã para vocês. Da redação da agência Orcompress, jornalista Guilherme Calel. Selecionado. Para a gravação.